Se a salvação não é pelo mérito, esses testemunhos de fé nos trazem profunda convicção, porque na história da redenção, Deus não salva apenas indivíduos. Deus salva para si um povo. É interessante que quando Deus fala a Abraão, Ele fala, através de você ou da sua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Lá no Novo Testamento, quando alguém questiona como é que eu posso ser salvo, a resposta é, crê no Senhor Jesus e será salvo o quê? Tu e a tua casa. Não é uma maravilha saber disso? Saber que esse Deus nos escolhe e salva não apenas indivíduos, mas salva a comunidade, salva para si um povo, para a glória dele. Amém? Muito bem, vamos lá. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, a gente está quase chegando ao final. Efésios capítulo 5, nós estamos aí na segunda metade desse livro, ou dessa carta. Vale lembrar que os primeiros 3 capítulos são extremamente fundantes, doutrinários e teológicos, ou seja, nós entendemos quem Deus é e o que Ele fez. E capítulos 4, 5 e 6 diz respeito à nossa resposta a quem Deus é e aquilo que Ele fez. À luz da história da redenção, à luz da nossa salvação que é pela graça e não pelo mérito, à luz das bênçãos espirituais que Ele nos concedeu, agora o apóstolo Paulo ele nos conclama a uma vida que seja coerente a tudo isso. Uma vida que seja a resposta digna da vocação que nós recebemos em Cristo Jesus. Então, Efésios 5, eu começo aqui no versículo 22, texto importantíssimo, prático, relevante para os dias de hoje, porque nós vamos falar de casamento. De repente, se você não é casado, não tem problema, já vai anotando aí, porque um dia, possivelmente, você será, e é melhor aprender agora do que dar cabeçada no meio do caminho, embora você vai dar cabeçada também, quem é casado sabe que vai. Mas é melhor a gente já ouvir antes. E você que é casado, que Deus possa ministrar, né, ao teu coração, através da sua palavra. Efésios 5, a partir do versículo 22, até o versículo 33, diz assim. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Vamos orar uma vez mais? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua santa palavra. Te louvamos porque essa palavra inspirada, essa palavra que sopra ou foi soprada por ti, as nossas mentes e corações, que por esse Espírito sejamos um pouco mais transformados, sejamos um pouco mais moldados. Como diz o apóstolo Paulo lá na sua carta aos Romanos, nós não queremos nos moldar aos padrões desse mundo, à conceituação dessa era, ao jeito de ser da humanidade no nosso tempo, dentro de um perfil histórico-cultural. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem a dizer e queremos ser desafiados, encorajados e transformados por aquilo que é a tua vontade sobre nós, em nós e por nosso meio. Assim nós oramos como tua igreja e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente chega num texto como esse, algumas coisas precisam ser explicadas, redefinidas
e contextualizadas. Se você quiser guardar duas expressões apenas desse texto, duas expressões fundamentais, essas expressões seriam respeito e amor. O mandamento essencial às mulheres é o respeito. Respeitem seus maridos. A gente vai explicar melhor o que isso quer dizer. O mandamento essencial aos homens é amem suas esposas. A gente também vai explicar melhor o que isso quer dizer. E é importante nós compreendermos em que contexto histórico isso é escrito, o que está acontecendo no mundo nessa época, porque entendendo isso, nós vamos entender a profundidade, não só para o dia de hoje, mas a profundidade com que o apóstolo Paulo está tratando dessas coisas. Por exemplo, num pensamento pós-moderno do século 21, de repente alguém pode olhar para um texto como esse e já no primeiro versículo que eu li, encontrar alguma dificuldade com uma palavra que parece um tanto pesada na nossa época, que é submissão. Então, alguém pode ouvir falar, mulheres, submetam-se aos seus maridos, sujeitem-se aos seus maridos. Pode dar a impressão para alguns de nós que é um tanto machista, um tanto retrógrado, um tanto desatualizado, de modo que alguém olharia para um livro como esse, a Palavra de Deus, e pensaria, puxa vida, isso daqui está fora de curso. Isso daqui não se adequa à nossa realidade, ao menos não essa expressão. É por isso que a gente precisa entender em que contexto isso surge, o que essas palavras utilizadas por Paulo querem dizer, e como essas expressões chegam como verdadeiras bombas de tempo, e eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, contexto histórico da época. No mundo judaico, a mulher não tinha valor algum aqui. A mulher não era contada no censo, a mulher não tinha vez, a mulher não tinha voz. A mulher era como uma cidadã de segunda classe, se é que a mulher poderia ser percebida como cidadã de fato. E você vai percebendo isso através da história. Os judeus, naquela época, vão olhar para a mulher como algo, ou com um olhar de inferioridade. Importante compreender isso. Aí você pensa nos gregos, cultura helenista, que vai surgir ali um pouco antes de Cristo. Alexandre o Grande, ele vai conquistar boa parte do mundo e vai helenizar o mundo, de modo que muito do que a gente tem até hoje vem da filosofia grega e da cultura helênica. E para os gregos, a mulher também não tinha valor. Para os gregos, você tinha, por exemplo, e isso é a expressão deles, a prostituta para o prazer, a concubina para o sexo diário e a mulher para a mera procriação. Inclusive, a pederastia era algo absolutamente aceitável, onde homens mais velhos relacionavam-se sexualmente com homens mais novos para uma troca de sabedoria, assim eles pensavam. Então, uma sociedade onde o casamento era visto a partir de uma lente completamente equivocada. Para os romanos não era diferente. Divórcios múltiplos, mulheres sendo repudiadas por seus maridos por quaisquer questões, isso acontecia também no judaísmo. Então, você chega num momento da história onde a mulher ela não tem valor, onde ela não tem vez, onde ela não tem voz. Por que é importante entender isso? Porque antes de alguém olhar para um texto como esse, e se deparar com expressões como submissão, sujeição ou respeito, e pensar que isso diz respeito à inferioridade, é exatamente o contrário. Porque na história bíblica, na história da redenção, Deus vai se movendo e vai trazendo, em contextos culturais, valor a alguém que não tinha valor. O marginalizado ganha voz, o órfão ganha voz, a viúva ganha voz, o estrangeiro ganha voz, a mulher ganha voz. A promessa do Messias, desde Eva, as histórias bíblicas que vão acontecendo, um Deus que faz de mulher estéril mãe de muitos filhos, e mãe de uma nação. Maria, como essa mulher privilegiada entre tantas, que tem agora o privilégio de dar luz ao verdadeiro Messias e ao Salvador. E aí é interessante, porque Jesus vai quebrar completamente o protocolo. Jesus ele anda com mulheres em meio aos seus discípulos. Jesus,
em um momento marcante dos evangelhos, no Evangelho de João, ele quebra todos os protocolos ao se deparar numa conversa com uma mulher samaritana, sozinha, à beira do poço. Jesus, que era um homem judeu, mestre em Israel, conversa com uma mulher que já tinha tido vários maridos e que naquele momento estava com um homem na sua casa que não era o seu marido, e Jesus começa a conversar com ela, contrariando todo o pensamento religioso e cultural. E Jesus não apenas se compadece dessa mulher, mas Jesus oferece a essa mulher não uma água de poço, tão somente, que era aquilo que ela buscava, mas Jesus oferece para essa mulher a água viva, a jorrar para a eternidade. Jesus está falando de salvação. Não apenas isso. No momento da ressurreição, se Jesus quisesse fazer um espetáculo, ele teria aparecido num primeiro momento para os líderes religiosos, para as autoridades de Israel, para os eruditos, para os homens de posse, mas Jesus escandalosamente ressuscita e na sua primeira aparição como Cristo ressurreto, ele se mostra a 3 mulheres. Naquele sepulcro vazio, num domingo pela manhã, daquelas que naquela cultura o testemunho sequer era válido, incumbe essas mulheres de dizer que o Cristo ressuscitou. Então a palavra de Deus, ela transforma tudo. Ela dá voz àquele que outrora estava calado. Ela traz importância àquele que não tinha importância para a história, para a cultura e para o contexto local. Então, quando Paulo vai falar algumas coisas aqui para homens e mulheres, ele vai trazer uma verdadeira revolução. E ele começa falando para as mulheres. Ele diz: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Aqui nós veremos que Paulo vai fazer uma analogia belíssima, dizendo que a relação humana que mais se assemelha com a mais profunda de todas as relações, que é Cristo e sua igreja, é o casamento. Não são amizades, não são relações comerciais. O casamento é aquilo que na terra mais se assemelha à profundidade da relação e da intimidade de Cristo, o noivo, e a igreja, a sua noiva. E a essa figura de noiva, as mulheres, as esposas, ele vai dizer algumas coisas. Primeiro, quando Paulo está falando aqui sobre sujeição, ou como eu gosto de usar a expressão respeito, a primeira coisa que eu gostaria de dizer o que a sujeição não é. Sujeição não é argumento de inferioridade. Quando Paulo diz, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, ele não está falando como o pensamento cultural da época, que essa sujeição diz respeito a uma inferioridade, ou seja, o homem está acima e a mulher está abaixo, de maneira alguma. Ele está falando que os papéis no lar são muito bem definidos e igualmente importantes. É como perguntar qual asa de um avião é mais importante, a direita ou a esquerda, seria tolice. As duas são fundamentais. Elas ocupam posições diferentes, elas exercem funções semelhantes, mas com características diferentes, mas você não voa sem uma delas. Você precisa das duas para que haja estabilidade. Então eu gostaria que você tivesse essa imagem, que cada vez que falamos sobre o papel da mulher e o papel do marido, o apóstolo Paulo está colocando em pé de igualdade, porém com distinção de funções. Então, submissão aqui não é, número 1, inferioridade. Uma outra coisa que submissão ou sujeição não é. Submissão ou sujeição não é incondicional. Isso é muito importante. A mulher não se sujeita ao seu marido em todo e qualquer aspecto. Explico. Diego, eu acabei de ler que sujeite-se tudo aos seus maridos. Se o marido, como líder espiritual da casa, tentar liderar a sua família a uma situação contrária à vontade de Deus, a esposa, como auxiliadora idônea, ela não apenas tem o direito, mas a responsabilidade e dever de dizer para o seu marido, não é por aí.
um marido não pode assumir sobre si a prerrogativa da liderança e com essa liderança, de modo completamente equivocado, liderar sua casa ao abismo. Então, quando eu digo que submissão não é incondicional, o que eu quero afirmar é que a submissão exclusiva e incondicional é a Cristo. Mas essa submissão, essa sujeição, esse respeito, ele se dá a partir do momento que essa liderança espiritual está de fato exercendo de modo correto aquilo que foi chamado para fazer. Então, o que submissão é aqui para o apóstolo Paulo? Primeiro, o chamado à submissão ou à sujeição é um chamado para que isso seja feito como honra ao Senhor. O provérbio vai dizer que a mulher sábia ela edifica a sua casa, mas a tola com suas próprias mãos a destrói. É interessante. Interessante pensar que isso não é dito sobre o homem. Embora haja aqui uma função de liderança espiritual. Não está dizendo que o homem edifica a casa. E não está dizendo que o homem com suas próprias mãos destrói. Por quê? Porque embora o homem é tido aqui, a nomenclatura usada é como cabeça, como líder espiritual, ele assume essa função de liderar a família para mais perto de Cristo e para a glória de Deus, a mulher é a base. E quem é casado sabe disso na prática. Se não tem base, se não tem fundamento, não tem absolutamente nada. Um lidera, um avança e o outro fica ali como fundamento, como base, como sustento. Diego, nós podemos mudar essa ordem? Podemos, não tenha dúvida alguma. Mas mudar essa ordem é, em primeiro lugar, não confiar que Deus, na sua plena sabedoria, sabe das coisas. Em segundo lugar, mudar essa ordem é assumir o risco pela inversão dos papéis. E eu ouso dizer que é o que tem acontecido em muito na nossa sociedade. Não é de hoje, naturalmente, mas tem acontecido em muito. E uma vez que esses papéis são invertidos, algumas coisas muito perigosas passam a acontecer. Quando Paulo diz, mulheres sujeitem-se aos seus maridos, ele está falando aqui que a sujeição é também a missão da esposa. Explico. Enquanto o homem lidera, como eu disse, e apresenta a sua família para a glória de Deus, nós já vamos ver isso de modo um pouco mais claro, a mulher auxilia nesse processo. Qual é a missão do homem? A missão do homem é apresentar a sua casa de modo imaculado a Deus e para a glória dele. A missão da mulher é ajudar o homem nessa missão. Então a missão do lar é o mesmo. Tal como nós falamos, quando Cristo nos deixa aquele mandamento de pregar o evangelho e fazer discípulos, nós chamamos de a grande comissão. Por quê? Porque é uma missão compartilhada no lar. É exatamente a mesma coisa. Enquanto o homem, como líder espiritual e como sacerdote do lar, precisa assumir essa postura de glorificação a Deus a partir de o cuidado correto do seu lar, a esposa, ela auxilia nesse processo dizendo, ok, nós vamos cumprir essa missão juntos. A verdade é que mulheres são bem melhores em muita coisa. Eu acho que as mulheres são mais espertas, elas são mais ágeis. Por vezes, você pode concordar ou não, melhores líderes, inclusive, e eu vou explicar o que eu quero dizer, seus atributos, sua sagacidade. A mulher vê uma coisa, ela é instintivo, é natural. O homem, às vezes, é meio mole. A mulher enxerga longe. E aí ela vai, ela toma a frente. Mas por que ela toma a frente? A mulher, ela toma a frente porque ela tem dons naturais para isso, mas ela só faz isso quando ela olha para o lado e ela não tem um homem em que ela pode confiar como alguém que cuida, supre e lidera a casa. Então ela pensa, eu preciso assumir essa função. Não necessariamente eu quero, mas se eu não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer. Então, é interessante que os papéis que Deus estabelece parecem até, inclusive, serem contrários à natureza, e eu creio que é de propósito. Por quê? Porque é muito mais fácil. Quem é casado aqui? Levanta a mão, por favor. Ok. Sem machismo ou feminismo, ok? Se eu passar do ponto, você me avisa. É mais fácil numa briga conjugal a mulher falar, não, tá bom, bem, deixa para lá, ou o homem falar, deixa para lá? O homem, pronto. Então é mais fácil o homem respeitar.
Você vê que não teve nem divergência, né? É mais fácil o homem respeitar. Agora, para quem que é mais fácil demonstrar amor, carinho e afeto? O homem ou mulher? Mulher. E é interessante que aquilo que é mais fácil para o homem, que é respeitar, Deus diz, não, 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 você vai amar. E aquilo que é mais fácil para a mulher, que é demonstrar afeto, Deus diz, não, 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 você vai respeitar. Sabe por quê? Porque a caminhada conjugal é uma caminhada de fé. Não é baseado naquilo que eu posso fazer na minha própria força, mas é o quanto eu preciso me submeter a Deus para que isso dê certo. Então, por isso que eu disse que tem muitas coisas que as mulheres são muito melhores do que nós. E mulheres, quando vocês sabem o que deve fazer, mas vocês escolhem não tomar a frente dos seus maridos, vocês estão exercendo fé. E isso é algo maravilhoso. Vocês estão confiando que o mesmo Deus que estabelece funções e vocações é o mesmo Deus que cuida de vocês. Porque é uma coisa muito desesperadora quando nós nos sentimos completamente perdidos e, portanto, pensamos que agora, se nós não dermos conta da nossa vida, ninguém dará. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando para nós. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando para vocês, mulheres. Vocês não precisam se desesperar, porque há um que cuida de vocês, e esse é o nosso Deus. E eu sei que para algumas mulheres é um grande exercício de fé, em meio ao caos, olhar para aquela pessoa que está do lado dela e crer que Deus continua no controle. E crer que Deus está cuidando de todas as coisas. E assumir essa postura de honrar o seu marido. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu quero honrar o Senhor, que é quem verdadeiramente cuida de mim. Para os homens, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, a partir do versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. É interessante que, às vezes, as mulheres elas podem ter a tendência de pensar num primeiro momento, porque é quem a gente aborda primeiro. Poxa, Diego, mas sujeição, submissão, respeito, aí você acabou com a gente. Calma, calma, porque aí chegam os homens. Primeiro, que para as mulheres é assim, versículo 22 a 24. 3 versículos, 2, 3 orientações essenciais. Para os homens é uma lista. Alguém já disse que assim, mulher é prática, é esperta, falou 1, 2 coisas, entendeu. O homem não, tem que desenhar. Pode ser. Mas o mandamento do homem é um mandamento seríssimo. Porque o mandamento para o homem é, maridos, amem suas esposas. Se terminasse aqui, já seria profundo. Mas o mandamento é, amem suas esposas, de que maneira? Como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Marido, você quer saber como você deve amar e cuidar da sua esposa? Olhe para Cristo. Olhe pela maneira como Ele abriu mão de seus próprios desejos. Olhe para a maneira como Ele despiu-se de seu poder e assumiu uma autoridade que não vem como imposição, mas vem como conquista. Tem muitos homens que não entendem a figura de liderança. E acham que ser líder é o mesmo que ser chefe. Acham que ser líder é o mesmo que ser um dono, um tirano, alguém que manda. Não, liderança espiritual na Bíblia, compreendam, é liderança que serve. Aquele que quiser ser o maior, não é isso que Jesus disse? Seja o servo entre todos. Quando Paulo está dizendo que o homem é o líder espiritual da casa, não está dizendo que ele está acima numa posição de controle. Exatamente o contrário. Está dizendo que ele tem a incumbência de servir em tudo as suas esposas, porque esse homem vai responder a Deus pela maneira como tratou a sua esposa. Porque a sua esposa, antes de tudo, é filha do rei. Muda bastante as coisas. Como Cristo amou e se entregou por ela. E como foi que Cristo amou a igreja? Entregando-se plenamente até a morte. Ele foi dando de si.
Ele foi realizando milagres, ele foi pregando as boas novas, ele foi percorrendo povoados e vilarejos, até que ele não tinha mais o que entregar. E quando alguém não tem mais o que entregar, entrega o quê? Cristo vai dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Já não há mais nada que Cristo possa dar. Ele já deu tudo à igreja. E agora, como verdadeira prova de amor, ele não desce daquela cruz. Como verdadeira prova de amor, ele diz: se alguém tem que sofrer, que seja eu. Então, de que maneira os maridos devem amar suas esposas? Com esse mesmo amor incondicional, sacrificial, de entrega, e que diz: se alguém nessa relação tiver que assumir o ônus, que seja eu, porque esse é meu papel. Pedro vai dizer que a mulher é o vaso mais frágil. E isso não diz respeito a uma fraqueza, novamente como diminuição no que diz respeito a valor, mas fragilidade no sentido de alguém que precisa ser cuidada, de alguém que precisa ser valorizada. É como quando você vai viajar e você vê numa mala uma etiqueta, ou numa caixa uma etiqueta frágil. Você sabe que você tem que lidar com cuidado. Você sabe que não pode manusear de qualquer maneira, tratar de qualquer maneira. De repente tem algo precioso ali dentro. É essa a ideia. Tem um livro fabuloso, se você não leu, se você é casado e não leu, ele tem em português, eu indico essa leitura. Se chama Amor e Respeito. Basicamente, pensando nesse texto, e o autor propõe algo muito simples. Amor, o que ela mais quer. Respeito, o que ele mais precisa. Eu estou cansado de ver casais, nos aconselhamentos, situações recorrentes onde o homem, por exemplo, é um homem íntegro, um homem correto, um homem... Opa, tá tudo bem. Um homem que é trabalhador, que faz o que tem que fazer, muitas vezes bem-sucedido no seu ambiente de trabalho, próspero financeiramente falando. E aí ele chega para mim e fala: Diego, eu faço de tudo. E eu sou respeitado em qualquer lugar que eu vou, menos na minha casa. Você quer castrar um homem emocionalmente, é você desrespeitá-lo dentro do seu lar. Não importa o que ele é, porta para fora. Se ele não tem o respeito no seio familiar, ele se sente um nada. Homens, é verdade ou não é? Da mesma maneira, às vezes esses mesmos homens, ou em situações diferentes, numa busca por uma vida, quem sabe melhor, com boas intenções, vai dando coisas, e vai tentando suprir coisas, só não está presente. E vai enchendo a mulher e os filhos, vai tentando comprar a sua ausência, quando na verdade você olha para a mulher, que olhando de longe, alguém pode pensar: nossa, aquela mulher tem tudo, ela tem tudo para ser feliz, e ela vira para você como pastor, ela diz: pastor, eu só queria me sentir amada. São duas questões tão básicas, mas tão essenciais. Amor, o que ela mais quer. Respeito, o que ele mais precisa. É isso que o apóstolo Paulo... Obrigado, Jair. É isso que o apóstolo Paulo está propondo para nós. E perceba uma outra coisa que é importantíssima aqui. Uma outra coisa que acontece em aconselhamentos é que a pessoa que fala nunca está errada, quem está errado é o outro. Então, quando eu estou ouvindo o marido, eu ouço como a mulher é um problema. E quando eu estou ouvindo a esposa, eu ouço como o marido é um problema. Eu nunca, em nenhum momento, em qualquer aconselhamento, ouvi alguém vindo para mim, digamos um marido ou uma esposa, e dizendo: pastor, eu estou aqui porque é o seguinte, eu não sei como é que essa mulher me aguenta. Eu sou um traste. Meu Deus do céu, eu estou aqui, assim, não foi ela que quis vir, essa mulher é uma santa. Eu vim aqui porque eu mesmo não me aguento, então eu queria pedir ajuda em nome dela, porque não sei como é que ela não me largou ainda. Eu nunca vi isso acontecer, e vice-versa. Eu nunca vi uma mulher dizendo: pastor, olha, eu realmente, assim, eu não dou paz para esse homem, e, meu Deus, o problema do casamento sou eu. Não, eu nunca vi isso. Sabe por que é importante salientar isso, por mais óbvio que seja? É porque nós somos tão vaidosos e tão cegos pelo nosso orgulho que nós pensamos que se o nosso cônjuge for um pouco melhor, o casamento está resolvido. É ou não é? O problema sempre é o outro. Quando o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: mulheres,
deixa eu falar para vocês o que vocês precisam mudar. Maridos, deixa eu falar para vocês o que vocês precisam mudar. Não é que o Paulo está falando, mulheres, deixa eu falar como você pode ter um marido melhor. Receita, 6 passos para ter um marido melhor e um casamento mais feliz. Maridos, deixa eu te falar o como essa mulher que você tem do seu lado está longe de seu ideal e deixa eu te mostrar como é que transforma ela. Não. Porque a caminhada cristã, em tudo, inclusive no casamento, não diz respeito às transformações que tem que acontecer do lado de fora para que as coisas melhorem, mas diz respeito à transformação que o Espírito gera do lado de dentro, para que isso manifeste do lado de fora, aí sim, as coisas mudem. Se você está achando que se sua esposa fosse melhor, seu casamento seria melhor, é bem possível que você tenha a ilusão de uma outra mulher que não é sua esposa seja melhor, e aí você deixa a sua esposa com a ilusão de que aquela próxima mulher vai ser tudo que você sonhou. E aí você se casa com aquela mulher. E aí você começa a ver que ela também tem seus problemas. E assim sucessivamente. E vice-versa. Marido, mulher. Enquanto nós não olharmos para o alto e clamarmos, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador, as coisas não vão mudar. Nós vivemos num tempo onde tudo é descartável. Tudo é descartável. Dá até para bloquear a amizade nisso aqui, ó. Onde já se viu? Quando que em 30 anos atrás a gente pensaria que num clique você bloqueia a amizade? Você silencia o que o outro está falando. É um absurdo. Nós temos shows de TV em que você põe as pessoas no paredão. Em uma sociedade de gratificação instantânea, permanecer casado, bem casado, para a glória de Deus, é sem dúvida um testemunho de fé. Gratificação instantânea é exatamente isso, se eu não sou agradado, você não serve mais para mim. Se você não é tudo o que eu sonhei, o problema não sou eu nas minhas expectativas ilusórias, o problema é você que não supre aquilo que eu desejo. E se você não supre aquilo que eu desejo, eu te troco. Nós fazemos isso com eletrodomésticos, nós fazemos isso com celulares, nós fazemos isso com relacionamentos. Se você já passou por um processo traumático de um divórcio, eu não quero que você se sinta condenado com isso. Eu não quero que você pense que agora você se depara em uma situação irreversível, de maneira alguma. Deus ainda não terminou de escrever sua história. E que bom que você está aqui essa noite, ouvindo essa palavra e ouvindo os princípios de Deus acerca do casamento. Mas a pergunta não é o que o outro precisa se tornar. A pergunta é, o que Deus quer fazer de mim? E para os maridos, pelo menos 3 orientações. São elas, versículo 25, amor sacrificial. Amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Segundo, cuidado espiritual. Olha os versículos 26 e 27. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Maridos, como vocês têm suprido espiritualmente suas esposas? Como tem sido sua vida de oração com ela? Como tem sido seu tempo de leitura da palavra? Ou, se vocês não fazem isso juntos, não há uma regra. Mas como você tem ministrado a vida da sua esposa a partir daquilo que Deus tem falado ao teu coração? Lá em casa, graças a Deus, a gente tem esse hábito. Eu estou lendo alguma coisa, eu sou impactado com uma leitura bíblica, com um livro, eu corro falar para a Aline, amor, olha o que Deus falou comigo. Primeiro porque eu preciso compartilhar, eu estou cheio daquilo que eu acabei de receber e eu preciso falar para alguém. E ela é quem está do lado, então sobra para ela, mesmo que às vezes ela não queira ouvir. Porque aí eu quero falar cada parágrafo do que eu estou lendo, já entendi. Mas há momentos preciosos que nós temos juntos. Quando essa mesma palavra que impacta o meu coração, agora a partir de mim, pode lavar a vida da minha esposa.
Essa ideia de noiva, adornada, pura, sem mancha, sem mácula, está falando de preciosidade aqui. E não há nada que nos purifique de modo mais precioso e excelente do que a palavra de Deus. E preste atenção, o mandamento não é para a esposa. Isso quer dizer então que a esposa não tem responsabilidade por sua caminhada espiritual? Claro que tem. Mas o cuidado espiritual do lar é função do marido. Por isso que quando eu encontro casamentos despedaçados, uma das primeiras coisas que eu pergunto é: como é que vai a vida de oração de vocês? Como é que vai o tempo na palavra de vocês? 10 em 10 vezes. Quando a situação é caótica. 10 em 10 vezes. Não é 9, não é 8. 10 em 10. A resposta é: nós não temos isso. Nós não sabemos o que é orar junto. Nós não sabemos o que é meditar na palavra juntos. E aí eu pergunto, então, onde é que vocês acham que vocês vão chegar? Maridos, como vocês têm lavado, cuidado, zelado espiritualmente pelas suas esposas? Porque essa é a função sua. E geralmente em aconselhamento eu sou mais duro com o homem, porque se é o líder, ele tem que assumir essa liderança como homem, e não como menino. Versículos 28 a 30. O papel do homem é também gerar provisão e cuidado. Olha só o que diz: na mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Você não se alimenta? Você não cuida? Você não provê para si mesmo? Então, a linguagem espiritual é: o homem é o provedor da casa. Provedor material, provedor espiritual, provedor emocional. Não permita que sua esposa se encontre em situação de vulnerabilidade, seja espiritual, material ou emocional, porque essa função é sua. E de mais ninguém. Se você, marido, não prover materialmente, emocionalmente e espiritualmente, ninguém mais vai. Eu lembro de uma história de um pastor contando, o assunto era inverso, mas o marido chega num aconselhamento e fala: pastor, eu não aguento mais essa mulher, e meu Deus do céu, ela não para de falar o dia inteiro, ela gasta mais do que eu ganho, e é um problema, sabe, gigantesco, não está dando. Aí o pastor fala: quanto tempo vocês estão casados? 10 anos. E ela era assim quando vocês se casaram? Não era, pastor, essa mulher era uma bênção, um doce de pessoa, aí está aí, ó. Amarga, está desse jeito, não dá paz para ninguém, vive gritando o dia inteiro, não se arruma. Olha aí, pastor, o jeito que está essa coisa aí. Aí o pastor falou: ela não era assim, não era. Então a culpa é tua, amigo. Porque se ela era uma bênção antes de você, depois de 10 anos ela está desse jeito que você está falando, você desgraçou a vida da mulher, ué. Não é verdade? Então, brincadeira à parte, como é que nós, maridos, estamos provendo materialmente, emocionalmente e espiritualmente para as nossas esposas? A linguagem é: você cuida de você, você cuida do seu próprio corpo, você não deixe que falte nada. E se você deixar, você é um negligente, então está errado do mesmo jeito. Da mesma maneira como cada um cuida de si, também os maridos devem cuidar das suas esposas. E aí há um outro princípio muito importante no versículo 31. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Casamento é 1 mais 1, ponto. Terceira pessoa, seja sogro, seja sogra, com perdão aos sogros e sogras aqui, ok? Nada contra vocês, já vou explicar. Seja sogro, seja sogra, seja amante, não dá. É casal. 2 pessoas que se unem e se tornam uma só carne. Como nós vemos casais que não conseguem desenvolver uma vida a 2, precisa sempre de uma muleta.
É o cara que está com 15 anos de casado, barbado, marmanjo e liga para a mãe quando briga. O que é isso, gente? É a moça que, quando tem um desentendimento, faz a mesma coisa, recorre ao pai ou recorre à mãe, está convidando pessoas para a intimidade do seio familiar. Isso não cabe. Casou, família é marido, esposa, e quando vier seus filhos, o resto é parente. Parente. Mas, Diego, e honrar o pai e mãe? Honrar pai e mãe não tem a ver com trazê-los para o relacionamento conjugal. Porque o pai e a mãe sempre vai ter a melhor das intenções, mas nem sempre eles estão certos. Vai dar conselho que está errado. Por se doer pelo filhinho ou pela filhinha, vai falar o que não devia. Primeiro conflito vai falar, não, separa, larga esse traste aí, volta para a casa do pai. O pai te ama. O que é isso? A mãe, mesma coisa, sogro, sogra, às vezes inverte. Às vezes parece que o pai gosta mais do genro ou da nora do que o filho ou da filha, mas o ponto é, aquilo que acontece no seio familiar deve permanecer ali. Obviamente, embora o óbvio tenha que ser dito, eu não estou falando de situações caóticas, não estou falando de violência doméstica, não estou falando de abuso, seja ele de ordem psicológica, intelectual ou física. Isso é crime, tá? Em outro aspecto, você tem que ir, não é para pai e mãe não, você tem que ir para a polícia. É outra coisa, não é disso que eu estou falando. Mas nós estamos falando dos conflitos conjugais que existem. E que desde o início, desde Adão e Eva, e há quem diga que eles viviam no paraíso porque não tinha sogro e sogra, né? Não sei. Adão e Eva, paraíso, não tinha sogro nem sogra. Mas desde lá, sem ter sogro e sogra, Deus fala, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Isso é um mistério. Uma só carne. Ou seja, qualquer adição aqui é completamente desastrosa. E por fim, nos versículos 32 e 33, o texto vai dizer, esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Uma outra coisa que é um grande problema em casamentos é esse egoísmo de pensar apenas em si. Agora o apóstolo Paulo quer nos dar uma nova visão sobre casamento. Casamento não é sobre eu ou sobre você apenas sermos felizes, embora isso de fato é possível. Mas casamento cristão é, sobretudo, uma ferramenta de testemunho. Você não quer um bom casamento apenas para que você se torne satisfeito e saciado. Isso pode fazer parte do processo. Mas um casamento entre cristãos é, acima de tudo, um testemunho para o mundo de que uma alternativa é possível. Lembra do que eu falei do contexto judeu? Do contexto grego, do contexto romano, do nosso contexto atual. As taxas são que mais de 50% daqueles que se casam se divorciam. Mais de 1 em cada 2 casais ou se divorciaram ou irão se divorciar. E isso é alarmante. E o que é mais assombroso é que as taxas não são porta para fora da igreja. Os cristãos estão com taxas semelhantes. Não é aquele que não tem um relacionamento vivo com Deus. Não, é cristão se divorciando igual àquele que não tem nenhum conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. E aí eu me lembro de uma conversa que nós tivemos semana passada lá em Israel. E eu fiz uma pergunta a um rabino que estava nos dando uma aula, um rabino messiânico, um rabino que crê em Jesus Cristo como sendo o Messias. E eu falei sobre um pouquinho sobre a missão de Israel e como ele perdeu essa questão do seu propósito missionário, fechou-se em si mesmo. E aí o rabino disse, isso se perdeu em algum momento, mas a verdade é que por muito tempo, Israel era esse povo que testemunhava ao mundo uma nova maneira de viver. E presta atenção nisso, porque isso é muito importante. Ele disse exatamente isso. A pregação no conceito judaico não é essa pregação americana que vocês conhecem. O que ele quer dizer com isso? Fala.
Eu falo o que eu creio, mas eu não mostro o que eu creio. Ele falou, isso não dá certo aqui. A pregação aqui, na mente oriental, na conceituação judaica, não tem a ver com aquilo que você diz. Tem a ver com a maneira como você vive. Esse foi o segredo dos primeiros cristãos. Você quer saber o que era um dos grandes segredos da igreja primitiva? Não era apenas a proclamação do evangelho, mas é que o mundo, completamente despedaçado, olhava para a igreja e via que o marido amava a esposa. Via que a esposa respeitava o marido. Via que os filhos eram submissos aos pais. E viram que os pais eram bons exemplos aos filhos. Viam que os cristãos não enganavam uns aos outros. Que eles faziam negócio de modo justo. Que eles não levavam vantagem indevida daquilo que não poderia existir. As relações familiares, na sociedade de trabalho, viram que os cristãos cuidavam do órfão, cuidavam da viúva, cuidavam do estrangeiro, e viram que os cristãos, inclusive, amavam aqueles que os perseguiam. Um povo desse jeito é um povo irresistível. Então eu quero te desafiar a não mais pensar no seu casamento a partir dos termos da individualidade e da gratificação instantânea. Onde eu penso, casei para ser feliz, e quando isso balança um pouco, eu questiono tudo aquilo que eu penso sobre o casamento. Não, se você cumprir o seu papel em Deus, não eu, mas a palavra te garante, você vai ser feliz. Essa coisa de, um casamento assim, feliz. Não, um casamento feliz é possível. Eu conheço um bando de gente que está aqui, e se eu perguntar se você tem um bom casamento, eles vão dizer, eu tenho um casamento maravilhoso. Tem dificuldade? Tem dificuldade, mas eu não trocaria isso por nada. Não é que nem a pessoa que fala, né? Pô, casamento é bom, casamento é maravilhoso, mas tem algo melhor, morrer queimado. Não, não é isso. Casar é bom, mas morrer queimado é melhor ainda, né? É possível sermos felizes, mas mais do que isso, eu queria te desafiar a pensar nesses termos. Se não há nada nessa terra que mais simbolize a relação de Cristo e a igreja, que os nossos casamentos e as nossas famílias sejam um testemunho ao mundo de que uma outra maneira de viver é possível. Porque se o mundo está vivendo uma lógica descartável, se no mundo maridos não amam suas esposas, esposas não respeitam seus maridos, e maridos não respeitam suas esposas, e esposas não amam seus maridos, dentro do povo de Deus não vai ser assim. Porque nós estamos fundamentados naquele que nos instruiu, que cuida de nós e que se entregou por nós na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que ele vai encerrar dizendo, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Exatamente o equilíbrio que nós vemos em Jesus. Diego, é tão difícil amar de maneira sacrificial. Olhe para Cristo, porque Ele amou você e a mim de maneira sacrificial. Diego, é tão difícil se submeter em algumas situações. Olhe para Cristo, que se submeteu tão plenamente ao Pai, ao ponto de obedecer até o fim, entregando sua própria vida. Em Cristo nós vemos os dois. Ele não apenas é o noivo que ama, mas ele também é o filho que obedece. É o filho que se submete. É o filho que respeita. Então, amor e respeito na pessoa de Jesus Cristo, para que nós saibamos que não é na nossa força, mas que em Cristo nós podemos vivenciar essa mesma realidade. O mesmo poder que pairava sobre Cristo paira sobre nós, para que nós possamos não apenas ter casamentos felizes, mas testemunhar ao mundo que é possível. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de conhecer a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos ser moldados pela cultura ao nosso redor e ouvir as vozes que insistem em propor coisas antagônicas ao Evangelho. Obrigado, Deus, porque o Senhor não apenas nos dá um mandamento, mas nos dá a capacidade de obedecê-lo pela força do Teu Espírito. Deus, aqui certamente, há casamentos que estão indo super bem, e nós te agradecemos por isso. E lembramos, como diz a palavra, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então sustente esses. Há casamentos
que estão em crise. E que essa palavra possa trazer esperança. Que essa palavra possa lembrar esses maridos e essas esposas que, porque nós olhamos para Cristo, esse casamento aqui colocado é um casamento possível. E há casamentos que não apenas estão em crises, mas na mentalidade humana estão acabados. O Senhor tem poder para restaurar esses também. Deus, há feridas que foram abertas. Há mágoas que foram feitas. Há situações que são difíceis de serem perdoadas. Há lágrimas que escorrem dia após dia. Há sofrimentos que muitas vezes são experimentados na solidão e na quietude. Ministra esses corações. Tal como Ezequiel no vale de ossos secos, quando a tua palavra vem e sopra e diz, profetiza esses ossos, e o profeta, ele traz a tua palavra e aquilo que eram apenas ossos amontoados começa a juntar carne, e juntar ligamento, e juntar músculo, e vida é soprada ali. O Senhor é especialista em trazer vida àquilo que humanamente e a olhos nus estavam mortos. O Senhor é o autor da vida. O Senhor Jesus Cristo é aquele que ressuscitou sobre os mortos. O Senhor é aquele que trouxe pessoas de volta da sepultura. Portanto, o Senhor é aquele que pode restaurar todo e qualquer relacionamento quebrado pelo pecado. Que seja a noite de cura, Deus. Que seja a noite de restauração das nossas vidas. Para aqueles que precisam desse sopro da tua palavra. Que essa palavra falada, essa palavra profética, possa alcançar mentes e corações. Não a partir de uma lógica de mero convencimento, como que pudéssemos sair daqui agora com uma receita do que se tem que fazer, e se fizer isso vai estar tudo resolvido. É muito mais do que isso. É sim, há atitudes a serem tomadas, há posturas a serem transformadas, mas acima de tudo, nós queremos sair daqui com a esperança de que há um Deus que tem o controle sobre a nossa história. Abençoa as famílias aqui presentes. Abençoa os casamentos. Abençoa os filhos. Cura as feridas. Cicatriza aquilo que está aberto. Que haja perdão. Que aquilo que aconteceu, sabe-se lá há quanto tempo atrás, e nunca foi superado, que o Senhor, pelo teu poder, possa lançar no mar do esquecimento. Aqueles de nós que ainda não estão num relacionamento conjugal, ou que passaram por um relacionamento conjugal, ministre a esses também. Porque o mesmo Senhor que paira sobre os casamentos, é o mesmo Senhor que paira sobre indivíduos, e que tem controle da história, e que ainda não terminou de escrever aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, porque a nossa esperança não está naquilo que nós podemos fazer tão somente, mas a nossa esperança está baseada em quem o Senhor é. E por quem o Senhor é, e pelo poder do Teu Espírito, gere em nós as transformações que precisam ser geradas, para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus te abençoe.